Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo da Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e o vídeo de hoje é um vídeo de recomendações de livros. Portanto, outubro é o mês da saúde mental. Eu espero que toda a gente saiba isto. Se não souberem, está por todas as redes sociais. Portanto, outubro é o mês da saúde mental, é um mês onde se fala da importância de se falar da saúde mental, da importância de reconhecer e abordar com clareza, com sinceridade e com honestidade tudo o que se relaciona com a saúde mental e perceber de que a saúde mental é bem mais complexo do que estar triste ou do que estar ansioso por causa de um teste ou estar de luto porque perdeu-se um ente querido. Uma perturbação ou uma doença mental ou a saúde mental das pessoas é algo extremamente complexo, tem altos e baixos e é algo que se tem que começar a falar com muita sinceridade porque continua a haver, na minha opinião, uma grande desvalorização do que é a saúde mental do ser humano, de que forma é que é vista, como é que deve ser enfrentada, como é que deve ser encarada. Não é uma trend, não é uma coisa de moda, não é uma coisa que agora toda a gente diz, e eu já ouvi variedíssimas vezes as pessoas dizerem que agora toda a gente tem depressão e toda a gente tem ansiedade e toda a gente está triste e toda a gente anda no psicólogo. Normalmente as pessoas dizem isto porque agora fala-se muito sobre isso e ainda bem que se fala, porque cada vez mais as pessoas estão a normalizar falar sobre a saúde mental. Não é normalizar a saúde mental ou normalizar a depressão, ou normalizar ou romantizar a depressão ou a ansiedade ou outros problemas de saúde mental ou outras perturbações de saúde mental, mas sim o normalizar o falar sobre isso, que não é vergonha dizer às pessoas de que sim, eu tomo medicação porque preciso para tratar da minha saúde mental, ou sim, eu vou ver um psicólogo ou um psiquiatra, ou sim, eu ando a tratar de mim próprio ou de mim própria para tratar da minha saúde mental. Portanto, cada vez mais é importante falar sobre isto. E a saúde mental é transversal a tudo, pode acontecer a qualquer pessoa, pode surgir nos momentos mais estranhos da nossa vida ou nos momentos em que é mais claro que a nossa saúde mental está mais fragilizada ou mais vulnerável. Mas como este é um canal de livros e de recomendações e de críticas de livros, eu achei por bem fazer uma lista de recomendações literárias sobre livros que falam sobre saúde mental ou que têm personagens que têm representação de alguns problemas de saúde mental ou algumas perturbações de saúde mental. Isto são tudo livros que eu já li, que considero que tenham uma boa representação em termos de saúde mental. Ou neste caso em problemas relacionados com a saúde mental, elas não precisam de falar única e exclusivamente, ou seja, alguns destes livros, o tema central não é a saúde mental, mas os personagens têm algum tipo de problema ou algum tipo de questão relacionada com a saúde mental e, nesse caso, torna-se um livro com representação sobre essa temática e a forma como é que ela é encarada. Portanto, passando agora à lista de recomendações. Eu gostaria de começar por recomendar 2 livros não ficção, portanto são livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal. O primeiro é um que já está nas livrarias, é um livro recente que se chama Em Caso de Dúvida, Escolhe o que te faz feliz, de Manuel Clemente. É o mesmo autor do livro Se Sentes, Não Hesites. Eu estou a gostar muito deste livro, ainda não o terminei, como é visto, mas é um livro fácil de ler, muito rápido, fininho. E eu estou a fazer e este livro está a ter tanto impacto na minha vida que eu comecei a fazer uma coisa que eu jurei a mim própria que nunca iria fazer, que é escrever no livro e pôr post-its e coisas do género. Mas o livro está a ser muito interessante, é fácil, é um livro simples, não é um livro muito complexo, nada de extraordinário, mas é um livro que nos deixa sentir bem e que nos faz pensar um bocadinho. Por que razão é que nós às vezes reprimimos ou evitamos escolher aquilo que nos faz feliz, com o receio de escolher aquilo que me faz feliz não vai fazer as outras pessoas felizes, ou estar sempre a pedir desculpa por ocupar espaço ou por apresentar os nossos próprios problemas. E é um livro que eu estou a gostar muito. Portanto, se estão à procura de um livrozinho fácil para ler e que também fala um bocadinho sobre autoestima, saúde mental, em caso de dúvida, escolhe o que te faz feliz. Outro livro que eu adorei, mas é bem mais complexo do que é o livro que eu acabei de apresentar, é o Furiosamente Feliz, de Jenny Lawson. Ora, a Jenny Lawson é uma autora que tem vindo... Ela escreve crónicas e escreve livros sobre saúde mental, nomeadamente sobre a sua experiência
própria a lidar com problemas de saúde mental. Ela tem depressão, ansiedade, ataques de pânico, ansiedade generalizada, já tentou várias vezes não estar neste mundo, não quero dizer a palavra sinceramente antes que me bloqueie o vídeo no YouTube, mas é um livro que fala de uma forma muito crua e muito real a experiência da autora no que toca à saúde mental e a experiência que a família dela tem no que toca à saúde mental. É um livro impactante, demorou muito tempo até eu terminar de ler este livro, porque é um livro na realidade muito intenso, muito cru, mas ao mesmo tempo hilariante, porque ela fala disto de uma forma tão natural e tão real que as pessoas até ficam naquela de isto é verdadeiro, isto para mim é verdadeiro, tu acaba-se mesmo por se projetar dentro do livro. O Furiosamente Feliz é um livro onde ela fala precisamente um movimento que decidiu fazer enquanto estava a escrever este livro, que é o ser furiosamente feliz. Ou seja, cada vez que ela se sentia a ter um episódio mais depressivo ou a entrar no fundo do poço, como se costuma dizer, ela dizia, pá, não, isto não vai acontecer, eu vou ser furiosamente feliz, porque nitidamente as pessoas não estão preparadas, a sociedade não está preparada para tentar perceber de que eu tenho meses e tenho semanas em que não tenho força sequer para sair da cama, quanto mais andar de sorriso na cara. E é uma realidade, as pessoas não têm capacidade, a grande maioria das pessoas não tem capacidade para perceber que as pessoas que sofrem de depressão e que sofrem de ansiedade têm picos altos e têm picos baixos. E nos picos altos as pessoas ainda conseguem lidar com a situação do uau, estás tão feliz, estás tão bem disposta. Mas quando as pessoas estão no pico baixo é quase como se fosse estás a estragar o ambiente, a culpa disto tudo é tua, tu é que não estás a fazer um esforço para que as coisas corram bem, tu é que não sabes sorrir, tu é que não sabes encarar a vida, tu é que isto, é que aquilo. E a Jenny Lawson decide fazer um movimento no Twitter que é exatamente o ser furiosamente feliz, de género, epá, bora lá, é assim, é isto que querem que eu faça, então eu vou ser furiosamente feliz, vou mentir a toda a gente ou vou me enganar a mim própria até o meu cérebro realmente acreditar de que eu estou feliz. Obviamente isto não resulta da mesma forma, mas ela fala precisamente desta experiência. É um livro extremamente interessante também. Agora, passando já aos romances, vamos falar um bocadinho da Elisa e os seus monstros, da autora Francesca Zappia. Ora, a crítica deste livro já está no canal. É a história de uma rapariga que cria uma webcomic series muito, muito popular. E a Elisa é uma personagem que se dedica única e exclusivamente à banda desenhada. Tem muito pouco interesse na escola, tem muito pouco interesse nos colegas. Ela só quer saber do mundo fandom e só quer saber do mundo online, até que lhe aparece um rapaz na escola, que é o Wallace, que é extremamente tímido, mas que ela descobre que ele também é fã da webcomic series que ela escreve. E eles acabam por se relacionar desta forma. A Elisa vê-se confrontada com uma série de sentimentos da qual ela não estava à espera. O Wallace também se vê começar a apaixonar por uma rapariga que não estava à espera. E não só é este turbilhão de emoções, como a própria Elisa tem momentos de grande depressão, tem ataques de pânico, tem ansiedade, e a forma como a autora Francesca Zappia representa isto neste livro, acho que é extremamente verídico e real e muito bem representado, porque na realidade as coisas como ela escreve aqui, obviamente não é geral para toda a gente, nem toda a gente tem a mesma experiência, e decididamente ninguém tem a mesma experiência que a pessoa do lado, mas a forma como a Francesca Zappia representa a depressão e a ansiedade e os ataques pânicos da Elisa e a forma dela pensar, eu acho que está muito bem feito, está muito bem representado. Já também o problema do Wallace, que está num processo de luto, ele teve um trauma enorme na vida dele, praticamente não fala, e a forma como a autora lida com isto e a própria relação deles e a forma como eles se transformam, porque eles não estão a tentar mudar um ao outro. Eles quase que estão a tentar apoiar um ao outro neste seu trauma pessoal, mas que se acabam por sentir um do outro, e eles acabam por se apoiar, não de se curar. E a forma como também as personagens são encaradas neste vídeo não é aquela história do uau, agora tens um namorado, vai ficar tudo bem, ou agora tens uma namorada e vai ficar tudo bem. Não, é mesmo aceitar e a perceber-se que na realidade isto é real e as pessoas têm que lidar com isto dia para dia, porque assim, o dia A foi muito bom, mas o dia B pode ser péssimo. E é desta forma que o livro encara a Elisa e o Wallace. O próximo livro que eu quero falar é um que é extremamente popular, que é As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky. Este livro está na lista de leituras recomendadas para livros sobre saúde mental. Conta-nos a história de Charlie, que é um miúdo extremamente introvertido,
não tem amigos na escola, mas é um miúdo calado que gosta muito de escrever, até que ele é quase adotado por um grupo de amigos extremamente diverso e extrovertido, e ele encara toda esta mudança de uma forma muito, de um turbilhão enorme de emoções, de experiências novas, isto tudo enquanto está a lutar com traumas e depressão e ansiedade e ideação suicida ao mesmo tempo. Portanto, é um livro pequeno, mas impactante. E é muito bom. Ele está recomendado para leitores a partir dos 13, 14 anos. Eu digo que pode ser a partir dos 12, mais ou menos. Mas também é um livro muito impactante. O próximo livro, que é dentro do género da fantasia e não fala sobre saúde mental no seu geral, ao contrário de como é a Elisa e As Vantagens de Ser Invisível, mas é o Song of Wraiths and Ruin, da autora Roseanne A. Brown. E este livro, obviamente, a temática não é a saúde mental, mas a personagem principal masculina, o Malik, sofre de depressão, de ansiedade e de ataques de pânico, e a forma como é encarado neste livro, a forma como a personagem cresce com este problema, a forma como a personagem encara até ao final do livro, como é que fortalece. Ele não tenta reprimir os seus problemas ou as suas questões de saúde mental, mas sim trabalhar à volta delas ou trabalhar com elas para resolver os seus próprios problemas e tudo aquilo que acontece aqui neste livro. Também é uma belíssima representação. Acho que é extremamente interessante que dentro do mundo de fantasia, porque não se vê muito, agora já se começa a ver mais, mas não se vê muito uma personagem dentro de um mundo de fantasia a abordar questões de saúde mental. E o Song of Wraiths and Ruin, eu gostei muito do livro, só o facto de também ter uma personagem com algumas questões de saúde mental extremamente importante. O próximo que eu quero recomendar é o Ninth House, da Leigh Bardugo. Este é outro semelhante dentro do género da fantasia, mas neste caso é mais sobrenatural, como o Songs of Wraiths and Ruin. Então não é sobre saúde mental no seu geral, mas tem uma personagem que é a personagem principal, que é a Alex, que também sofre de ataques de pânico e de ansiedade. Tudo isto que advém de um trauma passado de tentativa de violação e abuso de drogas e abuso de álcool. E ela vive com isto e é a forma como ela encara todos estes medos e todas estas questões. É um livro pesado em termos de trigger warnings ou em termos de conteúdo que pode ser potencialmente perturbador. Portanto, antes de lerem o Ninth House, eu já tinha dito isto na crítica que fiz a este livro, também já aqui está no canal. Quando quiserem ler este livro, façam uma pesquisa dos trigger warnings ou do conteúdo potencialmente perturbador para os leitores antes de lerem este livro. Para algumas pessoas não é perturbador, para outras pode ser potencialmente perturbador. Portanto, antes de pegarem neste livro, façam uma pesquisa a fundo, vejam a minha crítica, vejam as críticas de outros youtubers ou de outros bloggers que tenham lido este livro, que é para se prepararem antes de lerem este livro. No final das contas, o livro, nós conseguimos ler este livro de forma a que não seja extremamente perturbador, porque aquilo acaba por se diluir, a parte perturbadora acaba por se diluir um pouco na história, mas não deixa de ser importante que vocês façam a vossa pesquisa antes de lerem este livro. Eu gostei muito, a história surpreendeu-me muito, mas eu tive momentos em que tive mesmo que pôr o livro em baixo, ou parar de ler porque comecei-me a sentir enjoada, ou qualquer coisa do género, portanto, pesquisa. Antes de tudo, pesquisa. Outro livro que ninguém fala, que eu acho surpreendente que ninguém fale sobre este livro, mas eu adorei, e também é um livro que não tem como tópico central a saúde mental, mas tem uma personagem que lida com problemas de saúde mental, nomeadamente em termos de trauma e de amnésia seletiva, chamemos-lhe assim, mas não é bem amnésia, ela escolhe, ou ela acaba por esquecer coisas ou reprimir coisas na cabeça dela de traumas que se passaram, e é A Minha Vida Escondida entre os Livros, de Stephanie Butland. Ora, isto é a história de uma rapariga que trabalha e a vida dela são os livros, ela trabalha numa livraria, a vida dela são os livros, e ela vive a sua vida muito pacata e recatada dentro da livraria, e é ela e os livros e nada mais, até que ela conhece alguém por quem se começa a apaixonar e começa-se a perceber de que se ela quer realmente estar nesta relação e quer trabalhar nesta relação porque ela gosta realmente do rapaz que acaba por conhecer, ela vai ter que abrir um bocadinho e vai ter que destruir ou abrir algumas portas nas muralhas que criou à volta do seu coração, construídas ali por causa de traumas, por causa de experiências, por causa de família, por causa de uma série de coisas.
Eu adorei este livro. Eu, quando o li, projetei-me muito para dentro dele. Achei que é um livro extremamente interessante e faz um bocado de confusão que mais ninguém tenha lido este livro ou que praticamente ninguém fale dele. Mas eu adorei. Está espetacular. Leiam, por favor. Não é um livro feliz, mas também não é um livro dramático, ok? Portanto, por favor, leiam este livro. Eu adorei. Ora, para além de outubro ser o mês da saúde mental, eu não sei se isto é uma celebração internacional, mas dia 11 de outubro é igualmente o dia de sair do armário, chamamos-lhe assim. Em inglês chama-se o Coming Out Day. É uma data celebrada pela comunidade LGBT como sendo o dia para celebrar o ato corajoso e de autoaceitação, de aceitar a sua própria sexualidade e aceitar o seu próprio género, seja ele qual for, e é de aceitar mesmo. E por causa também de ser o mês da saúde mental e aceitar-se desta forma, apresentar-se ao mundo e à família como sendo parte da comunidade LGBT, tem toda uma série de pressão psicológica, tem uma série de pressões psicológicas e de problemas a nível de ansiedade e depressão, o que se torna ainda mais difícil para quem sofre destes problemas, mas ao mesmo tempo quer admitir de que não, eu sou esta pessoa, eu quero me apresentar ao mundo assim porque é um peso que eu tenho nestes ombros e que quero libertar. E acoplar às duas coisas, não só de ser o mês da saúde mental, como ser também o dia de sair do armário, chamemos-lhe assim, eu quero falar um bocadinho de dois livros que eu não sabia que iam ter o impacto que tiveram na minha vida até eu lhes pegar e ler. E é Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli. Em português o livro está traduzido para O Coração de Simon contra o Mundo. E o outro é Red, White and Royal Blue, de Casey McKiston, que ainda não foi traduzido para português, mas eu espero que seja, porque toda a gente deveria ler este livro. Toda a gente. Porquê é que eu quero falar sobre estes dois livros e estou a falar deles ao mesmo tempo? Porque ambos falam sobre aceitar quem és. Ora, no Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, o Simon acaba por admitir que é gay e apresentar-se ao mundo como sendo um homem gay, um rapaz gay, mas ele é forçado a fazê-lo, ok? E todo o livro é precisamente à volta desta chantagem que está a acontecer na vida de Simon, em que ele se vê confrontado com ou eu faço aquilo que esta pessoa quer, ou toda a gente vai saber que eu sou gay antes de eu estar preparado para admitir que o sou. Já para não falar de que estou apaixonado por alguém que eu nem sequer sei quem é, com quem eu troco e-mails. E há toda esta pressão. Não há grandes episódios de, por exemplo, ataques de pânico ou crises de ansiedade por parte do Simon, mas não deixa de ser um livro que fala exatamente sobre a pressão emocional e a pressão psicológica que há e de medir as consequências e de medir os prós e contras de admitir ao mundo quem se é na realidade. E em Red, White and Royal Blue também há um livro que fala sobre duas personagens que também se acabam por aceitar a elas próprias. Uma das personagens é o Alex Claremont Diaz, que descobre que é bissexual ao longo do livro porque se apaixona pelo Prince Henry. Portanto, não só é um livro que explora novos sentimentos, portanto o Alex apaixonar-se por um rapaz quando sempre andou com raparigas, como também fala sobre aceitar-se ele próprio, admitir à família de que é bissexual, e na parte do Henry como sendo o príncipe de Inglaterra, de admitir para a família real inglesa e para a nação de que é gay e que se apaixonou pelo primeiro filho dos Estados Unidos, pelo filho da Presidente dos Estados Unidos, neste livro. Portanto, aqui em termos de saúde mental há uma parte de representação. O Alex tem algumas questões de ansiedade, nomeadamente com tudo aquilo que se passa, o turbilhão de emoções que estão acontecendo no livro. Eu não diria que é uma personagem que lida com este tipo de crises ou este tipo de problemas, mas é uma personagem que experiencia toda esta pressão e que tem um grande impacto na vida dos dois, tanto do Alex como do Henry. Esta pressão, esta coisa de fazer aquilo que nos é... fazer aquilo que é esperado e aceitar o nosso próprio coração e apaixonar-nos e admitir que na realidade amamos-nos um ao outro e queremos mostrar ao mundo e partilhar ao mundo este nosso amor. Portanto, são dois livros que não só são extremamente relevantes para o dia coming out, mas também são extremamente relevantes para a parte da saúde mental. Porquê é que eu também quero falar sobre estes livros? Porque, sendo um mês de saúde mental, sendo um mês de conversa, de falar, de reconhecer a saúde mental e as perturbações do foro psicológico, tudo isto tem uma grande pressão. E para terminar este vídeo,
que eu já terminei todas as minhas recomendações literárias, eu quero dizer uma coisa extremamente importante, que é, se vocês têm questões de saúde mental, se se sentem mal sobre isto, se se sentem desconfortáveis na vossa própria pele, se todos os dias acordam a pensar o que é que eu faço aqui, falem sobre isto. Falem com quem vos sentirem seguros, falem com alguém profissional para fazer isso. Eu sei que custa muito dinheiro atualmente em Portugal falar com um profissional de saúde mental, mas se tiverem a oportunidade para tal, façam-no isso. Ou falem com alguém com quem se sintam extremamente confortáveis. Seja essa pessoa membro da vossa família ou uma pessoa completamente fora da vossa família, mas falem, ok? Não deixem apodrecer dentro do vosso coração, não deixem que isto fique pesado dentro do vosso coração e em cima dos vossos ombros, porque no final do dia a pressão vai ser de tal forma tanta que vocês não vão conseguir lidar com isso. Portanto, sendo o mês de falar sobre a saúde mental, falem sobre a vossa. Digam ao mundo, ou digam às pessoas com quem se relacionam, eu não estou bem, ok? E falem sobre isso, porque é extremamente importante. Porque quanto mais vocês guardarem, pior será para vocês. Nem é para o mundo, aqui já nem estamos a falar do mundo, mas é pior para vocês. Portanto, falem. E para toda a gente que no dia de sair ou de admitir quem é da comunidade LGBT, que neste dia decidiu encarar o mundo e dizer, eu sou esta pessoa, eu tenho tanto orgulho de vocês. Tanto, mas tanto. Vocês são as pessoas mais corajosas que eu conheço. Portanto, eu adoro-vos, mesmo, do fundo do coração. E saibam que o meu coração e toda a minha motivação e todo o meu espírito cheerleader está convosco. Espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem, partilhem, subscrevam ao canal se ainda não fizeram. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!